Olá, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Vamos pegar o nosso calendário, certo? Ontem foi segunda-feira, dia 24. Hoje é terça-feira, dia 25. Opa, deixa eu te arrumar. Dia 25 de maio. Então, vamos colorir de azulzinho, porque hoje é dia de atividades, tá bom? Agora, vamos para a nossa folhinha. Hoje, nós temos o território da leitura, tá? Nós temos o livro de matemática, que tá bem fácil, e o A Prova Brasil de Português, duas folhinhas, que também não está difícil não, tá? Porque o A Prova Brasil é poema, nós já estudamos sobre poema, tá bom? Vamos devagarzinho aí que dá certo. Vamos primeiro com o nosso território da leitura, que é a leiturinha, né, da página 19, O Resfriado do Camelo, que é esse aqui, ó, a tia vai ler com vocês. Depois vocês vão fazer leitura com a mamãe, com o papai, tá? Com a família aí, com o irmãozinho, lê historinha pro irmãozinho, tá? Ó, O Resfriado do Camelo. O camelinho está muito resfriado e agora fica só fazendo atim. Teve até febre e tossiu para todo lado, e a bicharada resolveu cantar assim: ó, seu camelo, o senhor está tremendo, como estivesse com a vida por um triz. Tome xarope, porque nós estamos vendo muita meleca a escorrer do seu nariz. Muita meleca a escorrer do seu nariz. Então, essa é a nossa leiturinha de hoje do camelo resfriado, tá bom? Aqui a tia deixou uma curiosidade sobre o camelo, ó. Estamos trabalhando as ciências sobre os animais. Na nossa história fala de um animalzinho, o camelo. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre ele? O camelo é um grande mamífero acostumado a viver e a trabalhar no ambiente quente e seco do deserto. Da mesma família do ilhama e da alpaca, os camelos são conhecidos por suas corcovas. O camelo árabe, o dromedário, tem apenas uma corcova. A tia deixou o desenho aqui, ó. Enquanto o camelo bactriano ou camelo asiático tem duas corcovas. Os camelos são bem adaptados para a vida no deserto. Eles se alimentam de plantas espinhosas, arbustos e grama seca. Podem ficar dias ou mesmo meses sem beber água. Então, vocês já viram falar que quando o camelo aqui, ó, tem uma corcova, é chamado de dromedário, né? Então, as pessoas usam muito falar isso, certo? Então, isso daqui é só uma curiosidade. A tia deixou um desenho do camelo aqui do lado. E nós temos a Prova Brasil e o livro de matemática. Vamos para português primeiro, tá certo? Vamos para a Prova Brasil primeiro e depois a tia vai para matemática. A imagem da tia não tá muito legal, o xerox aí não, mas não tão certinho quanto de vocês, mas dá para ver. Nós já trabalhamos poema, né? Então, lembra que a tia falou que essas primeiras lições, nós estamos, na verdade, fazendo uma revisão para o nosso simulado que nós vamos fazer, tá certo? Então, como já aprendemos, já fica mais fácil, né? Nós vamos retomar e quem não aprendeu vai aproveitar para aprender agora. A lição 4, ó, poema. Poema é um texto escrito em versos. Verso é cada uma das linhas de um poema, cada linha, tá? O título não, tá certo? Então, verso é cada linhazinha do poema. Um conjunto de verso forma uma estrofe, certo? Ó, o conjuntinho de versos. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Então, aqui tá vendo um conjuntinho aqui, ó, de verso.
forma uma estrofe. É separado por um espacinho, se vocês perceberem, tá bom? O poeta escolhe as palavras que expressam melhor seu modo de ver, sentir o mundo e que despertem emoção no leitor. Então, a tia vai ler um poeminha aqui e tem poucas perguntas, tá? Sobre o poema. É mais para a gente recordar o que é verso, o que é estrofe, tá certo? Então vamos lá. Leia este poema. Paraíso. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se esta mata, já chega para cima, se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Então, qual a característica que marca muito um poema? Que marca o poema, na verdade, são as rimas, né? Nós percebemos rimas nos poemas. Então, quando nós colocamos aqui, ó, ladrilhar, brincar, tá vendo? Ó, termina com ar. Derrubar, morar, tá? Então, nós vamos vendo durante o poema várias palavrinhas que rimam, tá certo? Isso a rima marca, né? No caso, os poemas, tá certo? Agora vamos responder aqui com a tia. Ó. Número 2. Quantos versos tem o poema? Então a tia já explicou o que é verso, tá certo? E quantas estrofes? Ó, quantas estrofes tem o nosso poema? Gente, a tia esqueceu de comentar aqui, ó do escritor, quem escreveu o poema, ó, José Paulo Paes. Poema para Brincar, São Paulo, Ática, 1990, tá certo? É muito importante a tia esquecer. Relacione a estrofe ao assunto. Então, a primeira estrofe, lembra que a tia falou, sempre volta lá. A primeira estrofe aqui, ó, esse pedacinho, ela fala sobre o mundo como um paraíso, ou cuidado com as ruas, ou cuidado com os rios, ou cuidado com as matas. Então, olha lá e grifa. Depois você vai na segunda estrofe, tá? Vai lá, lê ela e descobre o que ela fala e vocês liga, na verdade, tá? Relacione, não é grifa não. Relacione é para ligar. Uma é no lugar correto, tá certo? 4. Releia os 2 primeiros versos do poema. Então, volta aqui em cima e lê. O que outro texto, a que outro texto esses versos fazem referência? Deixa a tia pensar com vocês. Você já sabe o que é verso, né? Vamos voltar lá em cima, ó, para não ter dúvida. Verso é cada uma das linhas de um poema. Quando a gente começa a ler, ó, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Quando vocês começam a falar sobre isso, o que vocês lembram? Né? A que outro texto que a gente conhece, que a gente está acostumado, começa ou tem esse pedacinho, tá? Olha a dica que a tia deu. Número 5. Quais são os 3 problemas que o poeta não deixaria acontecer mais? Então, quando nós lemos o texto, o que o poeta não vai deixar acontecer mais? Tá? Certinho? Coloquem aí para tia.
acha que o poeta está satisfeito com o mundo e por quê? Quando o poeta faz esse poema aí, você acha que ele está feliz com o que está acontecendo com o mundo? Coloca aí sim ou não. Aí fala para a tia por quê? Por que lendo lá dá para vocês imaginar? Por que ele não está satisfeito ou por que ele está satisfeito? Certo? 7. Como o poeta gostaria que o mundo fosse? Então, quando vocês colocam aí, quando vocês leem o poema, nosso poeminha aqui, ele fala um pouquinho como que ele queria que o mundo fosse, tá? Que o mundo fosse o quê? Tá? Certo? Se tiver dúvida nessas partes, você chama a tia aí. É só essa partezinha aqui, tá bom? Que é do Aprova Brasil, 2 folhinhas só hoje, tá? Para não fazer confusão. Aí depois vem o livro. O livro também não está difícil. O que está mais complicado no livro? É porque agora nós estamos com um número maior que 1000, tá? Dúvidas? Usa o material que a tia de decomposição que a tia mandou, que tem 10, 5, né? Os numerozinhos, né? Sozinhos, na dezena, depois na unidade, na dezena, na centena e na unidade de milhar que a tia deixou lá, tá certo? Não deixe de usar, quem tem dúvida. Agora, quem já consegue, sem problema, né? Observe a conversa entre a professora e seus alunos. Professora, o que é o sucessor de um número? Aí a professora disse: sucessor de um número é um número que vem imediatamente após ele. Por exemplo, o sucessor do número 1958 é o 1959. Vocês perceberam aqui, ó, que só mudou, no caso aqui, a unidade. E o que é o antecessor de um número? Aí a professora responde, ó, antecessor de um número é um número que vem imediatamente antes dele. O antecessor do número 1958, por exemplo, é 1957, tá vendo? Ó? Que vem antes do 8, o 7. Perceberam que nesse caso mudou-se só na unidade, tá? Aqui, ó, aqui não vai mudar só na unidade, certo? No caso, o sucessor, tá? Então é só observar bastante e com cuidado aí. Agora escreva o antecessor e o sucessor dos seguintes números. Então, aqui nós temos 1999. Temos 4.730. Aqui também vai acontecer isso, né? No caso, aqui, 2.904. E 3.800. Qual o número vem antes e qual o número vem depois? Descubra a regra e complete as sequências. Essa sequência, se vocês lembram que a tia deu uma sequência para vocês descobrirem o segredo lá, é mais ou menos naquele sentido que vocês já fizeram antes. Ó, 1001, 1002, 1003, depois 7010, 7020, 7030. Agora o C, 4100, 4200, 4300, tá certo? Quem conseguiu fazer aquela sequência, consegue fazer essa daqui. Aqui não precisa responder, só está falando qual é a regra de cada sequência. Então, vocês fazendo ela, vocês descobrem a regra, tá? Agora aqui, ó, o público em um show de música foi de 9.854
pessoas. Podemos representar no quadro de ordens a quantidade de pessoas que foram a este show. Então, ó, 9.854. Então, eles pegaram o quadro, né? A primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Foi colocado o número aqui, ó, número no lugar certinho. Veja duas maneiras diferentes de decompor este número. Então, nós podemos aqui, ó, tudo que nós já estamos fazendo, tá? Nós já fizemos isso no livro de matemática, certinho? Nós estamos fazendo aqui também, ó. Olha o número, 9.854. Então, como nós podemos decompor ele? 9.000, depois mais 800, mais 50 e mais 4. E da outra maneira, 9 vezes 1.000, mais 8 vezes 100, né? Porque 100 tem 8 centena, que é 100, ó. Por isso que é 8 vezes 100. Aqui, 5 vezes 10, que é a dezena, e 4 vezes 1. Lemos 9.854. Agora, decompõe os seguintes números das duas maneiras apresentadas e escreva-os por extenso. Então, vocês vão pegar esse número, ó, 7.196, e vai colocar para ti aqui. Vai decompor desse jeito, depois vem embaixo e decompõe na multiplicação. Depois escreva como nós lemos o número, tá? Por extenso. Certo? A mesma coisa vamos fazer com 4.609, com 3.028, tá certo? Essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Faça com atenção, porque o livrinho, né, é mais gostosinho. E no que nós temos mais puxadinho aí, eu acho que é mais a matemática mais trabalhosa. Não tá difícil, porque nós já trabalhamos no livro, tá? É um pouquinho mais trabalhosa as respostas, essas respostas aqui. Se precisar da tia, vocês chamam, perguntam, igual vocês têm, algumas crianças têm costume de fazer mesmo, tem que perguntar, que a tia ajuda vocês aí, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, uma ótima aula e um ótimo dia, tá certo? Beijão aí.